A janela de transferências está batendo na porta e o Vasco já começa a se movimentar com urgência, porque se não reforçar esse elenco, o fantasma da Série B em 2026 vai rondar São Januário mais uma vez. O cenário atual é preocupante. Com o elenco que tem o clube, não mostra fôlego para encarar a maratona da temporada e a diretoria sabe disso. A pressão por contratações é grande, mas as vendas também fazem parte do plano e o nome da vez é o jovem Ryan, que vem ganhando destaque e pode se tornar a maior venda da história recente do Vasco. O atacante foi um dos poucos destaques do time no clássico contra o Fluminense, mostrando personalidade, velocidade e um chute potente que quase estourou o travessão do Maracanã. O interesse europeu está fervendo com clubes como Arsenal, Barcelona e Lyon de olho no garoto. Um olheiro, inclusive, esteve presente no estádio avaliando cada movimento do atacante vascaíno. A expectativa é que a negociação de Ryan renda entre 90 e 150 milhões de reais, uma cifra que pode aliviar as contas e ajudar na busca por reforços. O Mundial Sub-20 no meio do ano pode ser o palco final para valorizar ainda mais esse ativo. Enquanto isso, o Vasco segue pressionado no Campeonato Brasileiro. Na 10ª rodada, escapou da zona de rebaixamento por conta de resultados inesperados de concorrentes diretos como Vitória e Fortaleza. A equipe ocupa hoje a 15ª colocação, muito longe da projeção de estar entre os 8 melhores elencos da competição. E o mais preocupante, se os adversários tivessem vencido o Cruz Maltino, estaria mergulhado no Z4. É um alívio momentâneo, mas o alerta continua ligado. O próximo compromisso da equipe é decisivo. Amanhã enfrenta o Melgar pela Copa Sul-Americana em São Januário. Um jogo que vale classificação direta para os playoffs do torneio. Só a vitória interessa, já que o empate classifica os peruanos. A preparação começou ontem com o primeiro treino voltado para esse duelo. Os titulares que enfrentaram o Fluminense ganharam folga enquanto os reservas foram a campo. Nomes como Paulinho Paula, Lucas Freitas, Felipe Coutinho e Maurício Lemos participaram da atividade. Hoje todo o grupo se reapresenta no CT Moacir Barbosa para o último treino antes da decisão. A maratona não para por aí. Depois do Melgar, o Vasco encara o Red Bull Bragantino no sábado e logo em seguida o São Paulo antes da parada para a data FIFA. Fernando Diniz ainda não mexeu muito no time desde que chegou. Tem apostado em uma formação repetida, jogo após jogo, o que tem causado um desgaste físico visível, principalmente nos atletas mais sobrecarregados. Contra o Fluminense, por exemplo, o Vasco sofreu muito na parte física. A sequência de jogos exige que o elenco seja rodado, mas o técnico tem insistido em manter os mesmos 11, o que aumenta o risco de lesões e queda de rendimento. E é por isso que a janela precisa ser usada com inteligência. O clube não pode errar. Já existe um nome na mira da diretoria para reforçar o setor ofensivo, trata-se de Elinho, atacante revelado pelo São Paulo, e que atualmente defende o Toluca do México. O jogador já foi aprovado por Fernando Diniz, com quem trabalhou, no tricolor paulista. Elinho teve boa passagem pelo Red Bull Bragantino, onde chamou atenção pela habilidade e versatilidade. Canhoto veloz atua pelos dois lados do ataque e seria uma peça interessante para o esquema do Vasco. A negociação pode ser facilitada por alguns fatores. Elinho não vive bom momento no Toluca, perdeu espaço e não é mais titular. Seu último gol foi em janeiro e a adaptação ao futebol mexicano não aconteceu como o esperado. O clube brasileiro tenta viabilizar um empréstimo com opção de compra. Além disso, o jogador é agenciado por Giuliano Bertolucci, empresário influente, que tem boa relação com o Vasco e foi peça-chave na chegada de Fernando Diniz ao clube. Essa conexão pode ajudar a concretizar a chegada do atacante. A situação atual exige reforços em praticamente todos os setores. O Vasco precisa de atacantes meio-campistas, zagueiros, goleiro, precisa de tudo. E o torcedor sabe disso. A expectativa é de que a partir de 10 de julho, quando a janela abre oficialmente, o clube já tenha nomes engatilhados para assinar contrato e se integrar ao elenco. A diretoria está ciente da necessidade de virar a chave urgentemente. A temporada de 2025 ainda está no início, mas se o Vasco quiser almejar algo maior do que apenas fugir do rebaixamento, o momento de agir é agora!
E não adianta fingir que não tem problema. O torcedor tá vendo, tá sentindo. O Vasco entra em campo e o sentimento já não é mais aquele de expectativa por um bom futebol, mas sim de tensão, de medo do que pode acontecer. Isso é reflexo de uma má gestão de elenco de contratações que não corresponderam e de um planejamento que precisa ser revisto com urgência. E não é só o técnico que carrega essa responsabilidade. A diretoria tem que entender que sem investimento real e certeiro, o time não vai sair desse buraco. O elenco atual é limitado, sofre tecnicamente e também psicologicamente. A cada jogo ruim, a pressão aumenta, o ambiente pesa e o resultado aparece dentro de campo. O Vasco precisa respirar, precisa virar a chave de verdade. Não adianta fazer um jogo bom, uma atuação isolada e depois cair nos mesmos erros. O torcedor já cansou dessa gangorra. O Diniz, que chegou com uma proposta de jogo ofensiva de posse de bola, ainda não conseguiu imprimir completamente sua filosofia. E isso passa por peças. O treinador não tem à disposição jogadores que executem com precisão o que ele pede, e por isso a janela se torna ainda mais crucial. Trazer jogadores que conheçam o estilo de Diniz, que saibam jogar com intensidade, inteligência tática e qualidade técnica, é fundamental. E o nome do Elinho se encaixa nesse perfil. É um atleta que já trabalhou com Diniz, que entende o modelo de jogo, que sabe o que é jogar em um time que valoriza a posse e que exige movimentação constante. A sua passagem pelo Red Bull Bragantino deixou claro que, quando está confiante, é um jogador decisivo com boa finalização e ótimo passe. Pode atuar nas pontas ou por dentro, criando jogadas, dando velocidade ao ataque. No momento em que o Vasco sofre com a previsibilidade ofensiva, com poucos jogadores capazes de quebrar linhas ou criar desequilíbrios, Elinho pode sim ser uma peça importante. Mas a pergunta que fica é: o Vasco vai ter poder de fogo para fechar esse tipo de contratação? Porque não adianta só querer. Precisa ter negociação bem feita, precisa ter dinheiro, precisa convencer o jogador de que o projeto é sério. O caso do Elinho, por exemplo, tem essas variáveis. Ele está em baixa no Toluca, é verdade, mas ainda assim o clube mexicano não vai liberar o jogador a troco de nada. E o Vasco precisa ser ágil e esperto, porque outras equipes também estão de olho. A presença de Bertolucci na negociação pode facilitar, claro, mas não garante nada. O mercado é competitivo e o tempo está correndo. Enquanto a diretoria tenta agir fora de campo, o torcedor vai acompanhando dentro das quatro linhas uma equipe que oscila demais. Contra o Fluminense, por exemplo, o Vasco começou até bem com intensidade, marcando alto, mas aos poucos foi perdendo fôlego, foi caindo de produção e acabou dominado na etapa final. O time sofre com a ausência de um meio-campo criativo, de atacantes com capacidade de decidir. Ryan, com toda a juventude e energia, tem sido uma faísca, uma esperança, mas não pode carregar o time sozinho. É pedir demais de um garoto que ainda está em formação. A saída dele, se confirmada, vai abrir um buraco que só será preenchido com planejamento e ousadia. E aqui vale ressaltar: vender o Ryan pode até ser necessário, mas é um movimento que precisa ser acompanhado de contratações à altura. Não dá para simplesmente vender uma joia e não trazer reforços que assumam protagonismo. O torcedor entende que o clube precisa gerar receita, mas quer ver retorno em campo. Quer ver jogadores que decidam, que vistam a camisa com responsabilidade. Ryan tem mostrado isso. Mesmo sabendo que pode sair, está entregando tudo dentro de campo, jogando com raça, com inteligência. Foi assim contra o Fluminense, foi assim em outras partidas recentes. E é exatamente por isso que o valor da venda pode ser alto, porque ele está se valorizando na bola. E esse valor, se bem utilizado, pode mudar o patamar do Vasco. Imagine investir esses milhões em reforços pontuais, em atletas que cheguem para resolver. Um meia de criação, um atacante veloz, um zagueiro experiente, um goleiro seguro. Tudo isso o Vasco precisa. A temporada está só começando, mas o alerta já está ligado. E é preciso agir agora, antes que seja tarde, porque esperar demais pode ser fatal. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Quem vacila demais cai. Quem não reforça no meio do caminho termina o ano lamentando. E o torcedor do Vasco já cansou de sofrer? Agora é hora de ação. O jogo contra o Melgar é um divisor de águas. Uma vitória pode embalar o time, trazer confiança, aliviar a pressão. Mas uma eliminação pode afundar ainda mais o moral do elenco. É decisão, é guerra. E o Vasco precisa entrar em campo como se fosse o último jogo da vida. Cada dividida tem que ser com alma.
Cada bola tem que ser disputada como se valesse um troféu, e o torcedor vai estar lá empurrando, acreditando. Porque mesmo com todas as dificuldades, com todos os tropeços, a torcida do Vasco não abandona. Ela cobra, ela pressiona, mas também apoia. E agora, mais do que nunca, o clube precisa desse apoio. O momento é crítico, mas pode ser o início de uma virada. Com inteligência na janela, com reforços que realmente agreguem com uma comissão, técnica comprometida e com um elenco que entenda a grandeza da camisa que veste o Vasco, pode sim mudar de rota. A temporada ainda reserva muitos desafios e a margem de erro está cada vez menor. Não dá mais para errar em contratação, não. Dá mais para apostar em jogador que vem só para compor grupo. Precisa de jogador para chegar, vestir a camisa e jogar. Jogar sério, com vontade, com responsabilidade. E Fernando Diniz tem que fazer sua parte também. Precisa entender que rodar o elenco é necessário, que insistir sempre nos mesmos pode trazer consequências ruins. O desgaste físico é visível e se o time começar a perder jogadores por lesão, a situação pode se agravar ainda mais. É hora de usar todo o grupo, de explorar alternativas, de encontrar soluções. O Vasco precisa respirar novos ares dentro e fora de campo. A janela é a oportunidade, que ela não seja desperdiçada, porque a história do Vasco é grande demais para mais um ano de sofrimento. A torcida merece mais, o clube merece mais. E o futebol brasileiro precisa de um Vasco forte e competitivo, brigando na parte de cima, lutando por títulos. Que essa janela marque o renascimento de um gigante. Que os erros fiquem no passado e que o futuro comece a ser construído agora com atitude, planejamento e coragem. O Vasco pode mais. O Vasco deve mais. E o torcedor vai seguir cobrando, apoiando, vivendo cada segundo dessa jornada com a paixão de sempre. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol, um rumor começa a ganhar força e mexe com o imaginário dos torcedores cruzmaltinos a possibilidade de o Vasco da Gama ser oficialmente reconhecido como campeão mundial de clubes pela FIFA. A entidade máxima do futebol recentemente atualizou sua lista de campeões mundiais, o que acendeu o alerta em São Januário e deixou a torcida em polvorosa. Ainda não há uma confirmação oficial, mas fontes ligadas ao clube e próximas à Confederação Brasileira de Futebol indicam que o Vasco foi notificado sobre a atualização dos critérios de reconhecimento da FIFA, que desde o ano passado analisa cuidadosamente os títulos intercontinentais e internacionais realizados antes da criação do atual Mundial de Clubes em 2000. A notícia, que circula como um sussurro nos corredores da entidade, sugere que a conquista da Copa dos Campeões Mundiais de 1953, vencida pelo Vasco em Paris, poderia enfim ser considerada como um título mundial pela organização. O assunto, claro, reacendeu o velho debate sobre quais títulos devem ou não ser considerados mundiais. Assim como ocorreu recentemente com o reconhecimento da Copa Rio Internacional de 1951 do Palmeiras, os vascaínos sonham em ver o feito histórico devidamente homologado. Na época, o clube carioca venceu o então poderoso campeão europeu, o Stade de Reims, consolidando-se como o primeiro clube brasileiro a conquistar um torneio internacional de grande porte no futebol mundial. Procurada para comentar o assunto, a FIFA não confirmou, mas também não negou a possibilidade de um novo reconhecimento. Oficialmente, a entidade segue afirmando que revisa continuamente sua base de dados para manter-se fiel aos fatos históricos do futebol. O Vasco, por sua vez, se mantém discreto, mas nos bastidores há quem garanta que o clube já prepara um dossiê robusto para apresentar à entidade e reforçar sua candidatura ao título mundial. Enquanto isso, a torcida vascaína já começa a se mobilizar nas redes sociais, promovendo campanhas e resgatando imagens e relatos históricos daquela conquista de 1953. Entre o rumor e a possibilidade concreta, a verdade é que o nome do Vasco voltou a circular com força nos gabinetes da FIFA e o sentimento que paira no ar é de que algo importante pode estar para acontecer.
Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história que, se confirmada, pode mudar de vez o patamar histórico do clube carioca no cenário mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!